E estamos de volta com Revista TST e o nosso convidado de hoje aqui no estúdio é o ministro Guilherme Caputo Bastos, presidente da Academia Nacional de Direito Desportivo. E nós vamos falar sobre o direito trabalhista no mundo do esporte. Obrigada pela presença, ministro. Eu agradeço, é uma honra. Bom, ministro, nós recebemos várias perguntas de internautas enviadas principalmente pelo Facebook e pelo Twitter relacionado ao direito desportivo e assim foram vários questionamentos, né? Mas vamos começar então com a primeira pergunta que faz assim, um questionamento geral, né? Vamos colocar ali na tela? Olha, é a pergunta do Maurício Penha. Ó, o Maurício Penha, ele pergunta o seguinte: tem alguma legislação específica sobre o tema? Nós temos uma lei especial, que é a Lei 9.615. Ela é de 98, sofreu algumas alterações, na 12.395, e vem sofrendo paulatinamente alterações e atualizações. Hoje nós temos, tanto na Câmara quanto no Senado, nós temos comissões especiais funcionando e buscando informações e para exatamente fazer e propiciar uma nova atualização. É difícil porque o direito o esporte em si, como o direito do trabalho, é muito dinâmico, as coisas vão surgindo com muita força e, às vezes, é difícil a lei acompanhar essas atualizações. Mas o Congresso Nacional hoje está a pleno vapor trabalhando nessas atualizações. Mais uma, né? E essa legislação, ministro, ela vale apenas para os atletas ou abrange também os árbitros, por exemplo? Não, os árbitros têm uma legislação especial. Hoje, um dos grandes trabalhos, inclusive, da academia, nós já iniciamos no ano passado um trabalho dirigido diretamente aos árbitros, para fixarmos qual é a situação dos árbitros no esporte. Eles ostentariam a condição de empregados de alguém, eles seriam autônomos, há quem indique que eles poderiam ostentar a condição de trabalhador autônomo, como o operário de portos. Ministro, qual que é o papel da Academia Nacional de Direito Desportivos e quais são os principais projetos? Hoje a academia ela nasceu de um grupo de estudos de juízes do trabalho. Eu coordenava de Brasília, tinha colegas no Brasil inteiro, inclusive o ministro Belmonte, à época desembargador do Tribunal do Trabalho da Primeira Região, hoje meu colega aqui no TST, e desse grupo de estudos nasceu a academia, para que nós pudéssemos oxigenar um pouco e trazer advogados, juristas, professores, para que nós pudéssemos ter uma discussão mais ampla do direito desportivo, não só no que dissesse respeito ao direito do trabalho. E a academia tem projetos como esse, dirigido aos árbitros. Hoje, nós estamos também concluindo um trabalho, vamos fazer uma proposta de alteração na Lei Pelé com relação ao seguro do atleta, do artigo 45 hoje, que veio como uma das novidades mais bonitas que a lei poderia trazer, só que não teve efeito, não teve eficácia. Hoje nós estamos conformando com relação à atualidade. Nós temos um trabalho também muito forte com relação a uma previdência privada para os atletas, a questão da formação. Então, a academia tenta atuar nessa área, né? Embora uma academia de direito, né, deveria se manter exclusivamente na área jurídica, mas nós somos chamados, por exemplo, como agora nós estamos tratando da criação de um tribunal único antidopagem. Não é propriamente um assunto jurídico, ou pelo menos inteiramente jurídico, mas a academia foi convidada pelo Ministério do Esporte, pela autoridade da área de controle de dopagem, a ABCD, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, para que nós nos abraçássemos aí nesse projeto e tal de criação desse Tribunal Único. Quer dizer, a academia trabalha nessa área, né? Nós estamos
tentando colaborar com algumas sugestões de alteração de texto de lei e tal, e realizando eventos, colhendo sugestões como essa do Maurício Pena, né? Ouvindo a sociedade, ouvindo os atletas, ouvindo os clubes, né? E os árbitros, todos os interessados e que nos proporcionam essa maravilha de espetáculo que é o futebol ou qualquer outra modalidade esportiva. Verdade. Ministro, vamos então conferir agora mais uma pergunta de um internauta. Olha só, é a pergunta da Lisiane Lacerda Cavalcante. Ela quer saber sobre a estabilidade em caso de afastamento por acidente de trabalho. Ela perguntou o seguinte: se é o mesmo prazo de 1 ano adotado nas demais empresas. A gente imagina, né, que o atleta sofre muito acidente de trabalho, né, ministro? Vale o mesmo? O período é o mesmo para o atleta? O que acontece é que o atleta profissional, ele tem como regência especial a Lei Pelé. E a Lei Pelé não cuida propriamente disso, até porque a lei do atleta profissional, ela tem uma qualidade, ela tem uma particularidade que a distingue dos demais trabalhadores, porque enquanto na CLT a exceção é o contrato por prazo determinado, né, em regra, os nossos contratos regidos pela consolidação das leis do trabalho são contratos para durar a vida inteira, a princípio. Na lei especial do esporte, na Lei Pelé, assim denominada, o contrato obrigatoriamente tem que ser por prazo determinado. Então, nós já começamos a ter dificuldade de aproveitar algumas questões que vêm do trabalho comum, né, do trabalho da fábrica, do comércio, né, da indústria, para o âmbito do futebol. Agora, evidentemente, ele é um trabalhador também, não poderá ficar à deriva de situações de acidente de trabalho. A Justiça do Trabalho, pela jurisprudência que eu conheço, tem reconhecido a ele esse direito, mas ele é tratado de uma forma diferente, porque o acidente do trabalho no futebol, o clube, porque para a empresa, por exemplo, ela paga o salário dos primeiros 15 dias, depois ela entrega ao nosso Instituto de Previdência para que cuide dele. E o Instituto, inclusive, proporciona os pagamentos. O clube não tem interesse em que esse atleta se perpetue fora do clube, porque ele tem interesse em que o jogador volte a jogar, volte a compor o seu elenco. Então, hoje, em casos de acidentes, os clubes são dotados de um departamento médico espetacular. Eu conheci vários deles, fui visitar vários desses grandes clubes e de clubes médios. Aqui mesmo, o Goiás, fiz uma visita bem recente. Eles têm um departamento que eles têm interesse em que esse trabalhador volte a trabalhar o mais rápido possível. Então, em regra, eles nem depois de 15 dias colocam pela Previdência. Eles preferem arcar com o pagamento dos salários desse jogador e para que ele possa acompanhar a recuperação, ficar de olho na recuperação do atleta. Mas nós não podemos esquecer que é um trabalhador comum. Se ele cair nessa regra comum, nós teremos que obedecer esse prazo. Olha essa pergunta do Ale Campos. Ele quer saber se o direito de imagem integra o salário ou se são institutos distintos. Ale, eu, particularmente com relação a esse assunto, eu já pude participar, inclusive na Câmara dos Deputados, no Senado Federal também, discorrer sobre esse tema. O direito de imagem ele tem natureza civil. Ele é uma autorização de uso da imagem do atleta que o atleta convenciona ou ele pessoalmente com o clube ou ele através de uma empresa que ele constitui para dirigir esse direito seu, que é um direito personalíssimo. Isso é um contrato de natureza civil e deve ser regido pelo Código Civil, diferentemente das questões contratuais trabalhistas, que esse é regido pela nossa consolidação das leis do trabalho. O que acontece em inúmeras ocasiões, e aqui no Tribunal Superior do Trabalho nós já tivemos oportunidade de enfrentar, é quando há fraude. Então, neste caso,
nós desnaturamos essa condição de contrato civil, né, regido pelo Código Civil. Por quê? Porque ele diz assim, esse contrato de uso da sua imagem, eu vou lhe dar R$100 mil. E como trabalhador, 10 mil. Bom, tá bem, pode ser, não tem problema. O que você vai usar da imagem dele? Olha, eu vou divulgar sócio-torcedor, eu vou divulgar o tijolinho na construção do estádio, vou participar de festas beneficentes, enfim, venda de camisa, o que for, tem que usar. Se nós, entretanto, numa ação, nós detectamos que aquele contrato de uso de direito de imagem, ele foi formalizado com essa natureza civil apenas e tão somente para retirar do que seria do contrato de trabalho, trazer para essa natureza civil, emprestar-se essa natureza civil para fugir da tributação, que é alta e muito mais alta do que a da natureza civil, aí nós identificamos a fraude e, neste caso, nós transladamos esse contrato que tinha natureza civil, nós reconhecemos a natureza trabalhista e ele passa a ter a mesma natureza, somam-se valores, incidem-se os tributos e todas as repercussões, consequências de salário e todas as suas repercussões passam a valer sobre aquele salário somado. Mas, a rigor, são institutos distintos e devem ser, assim, considerados para efeito jurídico. Agora, ainda sobre esse tema, direito de imagem, a gente tem uma pergunta que foi enviada pelo Twitter. Olha só. A pergunta é a seguinte: os direitos de imagem de um atleta compõem um contrato de trabalho? É lícito fazer um contrato à parte para driblar imposto? Mais ou menos, acabei adiantando um pouquinho na resposta anterior. Ele não compõe, mas na fraude, e nós temos acórdãos aqui muito didáticos, da ministra Adelaide, se não me falha a memória, do ministro Maurício Godinho, são bem didáticos. Nós não podemos confundir os institutos, mas em reconhecendo na instrução do processo que houve fraude, que não havia utilização da imagem do atleta, foi apenas e tão somente para fugir da tributação do contrato, naturalmente do contrato de trabalho, que incide sobre o contrato de trabalho, aí nós simplesmente desconhecemos a nossa natureza civil e trazemos tudo para o contrato de trabalho normal. Mas sempre com essa ressalva, são institutos jurídicos distintos. Direito de imagem e direito de arena, qual que é a diferença? São também coisas bastante distintas. O direito de imagem é essa utilização da imagem do atleta em proveito do clube e o clube, por isso, o indeniza com uma parcela que ele estabelece em contrato. O direito de arena é um direito que o atleta passou a ter, porque o direito propriamente é do clube. O clube diz o seguinte, a lei diz o seguinte: se o clube quiser assinar um contrato com a TV, a revista TST e com a TV Tribunal Superior do Trabalho, para transmissão dos jogos, ele pode assinar. Mas se ele assinar e esse contrato tiver ônus, ele vai ter que repartir 5% desse valor para os atletas que participaram do espetáculo. Então, o que acontece? A dúvida que existe na doutrina, né, uma dúvida jurídica, é se a quem alcançaria esse direito de arena. Se os 11 jogadores que entraram em campo, porque necessariamente tem que entrar com os 11, se os 11 mais os que fizeram a substituição, ou os 11 mais os 3 que são possíveis de serem substituídos, ou se todos que foram convocados estão elencados para aquela partida. Mas aí eles recebem proporcionalmente. Se o jogador jogar todas as partidas do campeonato, seja ele qual for, ele necessariamente, daquele valor contratado para aquele campeonato, 5% ele vai fazer parte com um 17 avos, com um 14 avos, com um 11 avos, aí depende do que a justiça definir. Eu tenho convicção
de que deveriam participar todos, porque não só os 11, mas os 3 que eventualmente podem entrar, qualquer dos jogadores que estão no banco de reserva podem ser até punidos, com expulsão, com as penalidades do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Eles estão ali inseridos como passíveis de punição. Então, eu acho uma questão até de justiça de que eles participassem dessa divisão, e que não é uma divisão pequena dentro desses grandes clubes, é uma divisão, é uma parcela bastante significativa na remuneração do atleta. A gente tem mais uma pergunta sobre direito de imagem, ministro. Vamos ver? É do Marlon Mendes. Ele questiona como, em alguns casos, o valor recebido pelo direito de imagem é maior que o salário pago ao dos atletas pelos clubes. Veja bem, por exemplo, né, às vezes através dos exemplos a gente consegue explicar melhor. O Ronaldo, quando foi contratado pelo Corinthians, só pela ida dele, ele carregou uma quantidade enorme de patrocínios, né? E aquilo ali fez com que ele fosse uma pessoa, ele é uma pessoa muito visada, era muito querida, era uma pessoa que vendia muito bem a imagem do clube. Então, ele tinha um direito de imagem, né, um contrato de uso da imagem com valores muito, assim, um valor substancial. E, às vezes, muito maior do que ele recebia como atleta, contrato de trabalho para prestar ali o serviço de jogar futebol, né? Isso por isso é que eu digo, a gente quando faz essa distinção, são institutos completamente diferentes por isso, mas a imagem dele era utilizada e muito. Ele participava de inúmeras atividades no clube, como venda de camisa. Ele chegou no clube, ele vendeu não sei quantas camisas, assim, só na chegada dele, né? O clube passou a fazer uma série de bonequinhos, de pratos, não sei o quê, tarará, tudo em função da ida dele para o clube, né? E os patrocinadores permaneciam no clube por conta do Ronaldo. Quer dizer, ele era uma figura, por conta dele, era a imagem dele que o clube efetivamente explorava. Então, esse é um caso que justifica que no contrato de uso da imagem do atleta possa ser, né, justificável que seja maior do que os valores pagos no contrato de trabalho. Mas, infelizmente, se é que atinge aí a pergunta do nosso internauta aí, a grande maioria dos casos, a gente tem detectado fraude, infelizmente. Em clubes pequenos, principalmente, a gente vê salário de R$1.000, um contrato de imagem de R$10.000. Não seria absurdo, mas não há utilização nenhuma, é apenas para, nota-se facilmente, sem uma averiguação assim mais aprofundada, de que há uma tentativa de fraudar o fisco, né, fraudar a incidência tributária, e aí a gente tenta corrigir, mas aqueles que buscam a justiça do trabalho. Enfim. Os reservas recebem também direito de imagem, direito de arena? Os reservas, como qualquer atleta, pode ter. Eu vejo por exemplo, quando eu digo do direito de arena, com relação ao direito de arena, aqui em Brasília, uma partida que eu assisti da seleção brasileira, o Neymar estava na reserva, ele não iria jogar, porque estava contundido, mas foi convocado, estava lá, e as televisões não deixavam a imagem dele. Era permanentemente focados assim em várias televisões. Quer dizer, isso é o jogo da divulgação das imagens que cercam o espetáculo. Então, o direito de arena é o direito do clube e se ele contratar com ônus, ele é obrigado a repassar para esses atletas que fazem o espetáculo. E o direito de imagem é a utilização pelo clube. Aí com sócio-torcedor, venda de camisa, enfim, festas beneficentes, são convidados para formaturas, aquelas coisas todas, desde que haja a imagem do clube, né? É mais ou menos isso. A gente tem mais uma participação pela internet, olha só. É a pergunta do Francisco Deoclésio. Ele quer saber se o atraso de 3 meses de salários pelos clubes é o que mais motiva ações na justiça trabalhista. Diria que não. Hoje as ações que mais se avolumam
na Justiça do Trabalho dizem respeito à questão do direito de imagem. Essa pouca compreensão da natureza deste contrato, né? Como eu disse, que em várias ocasiões deságua numa fraude, né? Essa tem sido a maior demanda na Justiça do Trabalho. Agora, embora nós tenhamos demandas aí de toda a ordem, horas extraordinárias, hoje estamos com uma demanda bastante grande, né, de horas extraordinárias pelos atletas, reclamando de viagens excessivas, né, períodos de concentração. Eles têm buscado assim que a Justiça do Trabalho dê um norte, porque como eu disse, né, voltando aqui ao início, a lei não consegue quase que acompanhar esta evolução. E a Lei Pelé, ela, quando saiu, ela já tinha ficado 5 ou 6 anos na Câmara dos Deputados, quer dizer, saiu já defasada, em seguida veio uma alteração, também depois de alguns anos. É difícil, né? Mas hoje nós temos demandas as mais variadas de acidentes de trabalho, dano moral, por exemplo, nós já temos ações envolvendo dano moral, inclusive uma julgada pelo Tribunal Superior do Trabalho, um acórdão também memorável do ministro Valmir Oliveira da Costa, enfrentando uma questão de acidente de trabalho e de dano moral, uma decisão formidável. Então, nós temos hoje uma gama muito variável de demandas, né? E de sorte que esta continua sendo uma demanda forte, principalmente no interior. A gente detecta que normalmente no interior esse tipo de demanda é a mais comum, mas quando passa para clubes mais conhecidos, normalmente as demandas são de outra ordem. Com relação aos casos de racismo, ministro, quando um jogador é vítima durante uma partida, pode ser que isso chegue à esfera criminal? Seguramente. O ato racista ele é completo, ele pode ser atacado em qualquer das suas vertentes, em qualquer dos ramos do Poder Judiciário que cuidem dele. Tanto ele tem consequências trabalhistas, ele tem consequências cíveis, penais. Nós até na academia temos uma parceria muito boa com o Observatório, é uma ONG que funciona em Porto Alegre, já estivemos juntos em vários eventos que a academia promove, exatamente tentando trazer essa consciência, né, de que o racismo, ele, né, não tem nem razão mais de ser, né? Não adianta a gente querer ficar aqui doutrinando e arrumando argumentos, né, porque ele por si só nem... É até difícil de falar, né, por que se pratica, né, esse racismo, né? Então, ele tem as suas consequências e, evidentemente, ele tem a consequência desportiva, evidentemente, e também, por óbvio, se for demandado num juízo criminal, ele terá o seu segmento como se fora fora do ambiente desportivo. Mas é lamentável que nós ainda tenhamos... Olha, não são poucos os casos, infelizmente. Ok, ministro, muito obrigada pela participação do senhor aqui no Revista TST. Eu que agradeço, muita honra, muito prazer. Sempre que quiserem bater um papo sobre direitos esportivos, estou às ordens.